Espírito Santo, restaura minha vida e derruba toda força que me prende. Oração poderosa. Antes que esta oração comece, há algo profundo que precisa ser dito. Há momentos na vida em que a alma tenta parecer forte, mas por dentro ela está fraturada, silenciosa, lutando contra forças que ninguém ao redor percebe. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Um peso que não se explica, uma exaustão que não se resolve, um bloqueio interno que te acompanha mesmo quando o mundo acha que está tudo bem. E é nesse território oculto onde sua mente trava, onde seu coração hesita, onde seu espírito se sente preso, que esta mensagem precisa entrar hoje. Você não chegou aqui por acaso. Há pressões que tentaram reduzir quem você é, há batalhas que drenaram tua energia, há feridas escondidas que você nunca disse a ninguém, mas que ainda tentam te paralisar. Este vídeo te encontrou porque há uma força invisível tentando te prender, mas há uma força maior, poderosa, real, irresistível, pronta para derrubar tudo isso agora. E quando o Espírito Santo decide restaurar uma vida, ele começa nas partes que você acha que ninguém vê. Há uma passagem bíblica que atravessa essa realidade com precisão e toca exatamente o que você está enfrentando. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Essa verdade precisa entrar nos seus pensamentos como um impacto direto, porque se existe liberdade onde o Espírito Santo está, então aquilo que te prende não tem permissão para continuar. Talvez você esteja lidando com um desgaste interior que não sabe explicar. Talvez seja uma batalha emocional que você tenta esconder. Talvez seja um ciclo que se repete e te prende em silenciosa exaustão. Mas agora, por alguns instantes, permita-se respirar e encarar a própria alma com honestidade. O que dentro de você está precisando ser restaurado? O que continua te puxando para baixo? Por que determinadas forças insistem em te limitar? Esta introdução não está aqui para te confortar superficialmente. Ela está aqui para confrontar o que tentaram destruir em você. Porque antes da restauração vir, é preciso reconhecer onde você foi quebrado. E antes da libertação acontecer, é preciso admitir que existe uma força tentando te prender. E aqui está a verdade que te envolve neste exato momento. Nada que te prendeu terá autoridade quando o Espírito Santo começar a agir sobre tua vida. Cada angústia que tentava te sufocar perderá o controle. Cada peso oculto que te drenava será removido. Cada força que te paralisava será derrubada. O que você vai ouvir nesta oração não é apenas um texto. É um caminho, uma reconstrução, um resgate do que foi perdido dentro de você. Por isso, eu te peço, fique até o final. Algo profundo está prestes a acontecer, porque o Espírito Santo não restaura pela metade. Ele reconstrói completamente. E quando ele toca, ele transforma aquilo que você achava impossível de mudar. Respire fundo, entregue suas cargas internas e permita que esta oração alcance as áreas mais escondidas do seu coração. Agora, sem hesitação, vamos começar esta jornada de restauração e libertação. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que somente o teu poder é capaz de tocar dimensões da minha alma que eu mesmo não consigo acessar, alcançando fragilidades escondidas, dores silenciadas e batalhas que enfrentei em segredo enquanto tentava aparentar força. Eu me coloco diante de ti, desejando uma restauração completa, profunda e verdadeira, que atravesse tudo aquilo que o tempo desgastou, que as lutas fragmentaram e que as pressões tentaram distorcer dentro de mim. Espírito Santo, libera teu mover sobre as áreas onde meu fôlego foi roubado, onde minha esperança foi reduzida e onde minha identidade foi abalada por circunstâncias que tentaram destruir meu equilíbrio. Derruba cada força que tenta me prender ao que me feriu.
Destrói conflitos internos que insistem em me paralisar e restaura completamente a essência que tu mesmo formaste dentro de mim. Espírito Santo, visita os territórios ocultos da minha mente, onde pensamentos confusos criaram muros, onde inseguranças formaram raízes e onde vozes contrárias tentaram me convencer de que eu não era capaz de ir além. Toca cada espaço onde minhas tentativas falharam, onde minha coragem oscilou e onde a sensação de retrocesso me fez acreditar que havia algo maior me puxando de volta. Derruba toda força que tenta limitar minha clareza. Neutraliza tudo o que atua para obscurecer meu entendimento e desfaz a influência de pensamentos que alimentam dúvidas, medos e interrupções emocionais. Concede-me lucidez onde havia confusão, firmeza onde havia instabilidade e reorganiza minha mente para que ela encontre descanso, direção e equilíbrio sob tua presença. Espírito Santo, toca minhas áreas de resistência interior, especialmente aquelas que se desgastaram em lutas silenciosas, naquelas batalhas que ninguém vê, nos conflitos que trago comigo mesmo e nas feridas que escondi para não preocupar ninguém. Restaura o vigor da minha alma, reacende minha capacidade de permanecer firme e remove o cansaço que se acumulou ao longo do tempo, tentando me convencer de que eu não tinha mais condições de continuar. Derruba toda a força que tenta se levantar contra minha estabilidade espiritual. Destrói pressões invisíveis que tentam me enfraquecer e estabelece dentro de mim uma resistência renovada, fundamentada na tua força. Que tua presença se torne meu apoio constante, levantando meu espírito para um novo tempo de reconstrução. Espírito Santo, reorganiza minhas emoções, desfazendo pesos que se acumularam durante anos de experiências difíceis, removendo marcas deixadas por decepções e libertando meu coração de sentimentos que tentam me manter preso ao que passou. Visita cada lembrança que ainda dói, cada frustração que permaneceu guardada e cada tristeza que ainda tenta se infiltrar nos meus pensamentos. Derruba toda força que tenta aprisionar minhas emoções ao passado. Destrói vínculos internos que alimentam sofrimento e neutraliza influências que buscam perturbar minha paz. Reconstrói minha sensibilidade emocional, devolvendo-me equilíbrio, tranquilidade e a leveza necessária para viver novos capítulos sem carregar os pesos antigos. Espírito Santo, visita a raiz das minhas desistências, das minhas quedas silenciosas e dos sonhos que abandonei porque não me senti preparado o suficiente para continuar. Toca profundamente cada área onde perdi a motivação, onde minhas expectativas foram reduzidas e onde a dor tentou me convencer de que eu não deveria mais tentar. Derruba toda a força que tenta me manter estagnado. Destrói pensamentos que me paralisam e remove completamente qualquer influência espiritual que tenta bloquear minha vida. Abre caminhos que eu não conseguia enxergar. Rompe limitações que tentavam me cercar e devolve-me a capacidade de acreditar novamente no que tu planejaste para mim, com ousadia, firmeza e confiança renovada. Espírito Santo, cobre minha vida com teu poder restaurador, desfazendo correntes que tentaram me controlar, derrubando fortalezas edificadas contra minha história e neutralizando forças que tentavam me prender em dores que já não fazem parte do tempo que tu estás inaugurando na minha vida. Renova meu ânimo, fortalece meus passos e estabelece um novo ciclo sobre minha trajetória, onde a restauração não é apenas uma promessa, mas uma realidade que se cumpre dia após dia. Que nada permaneça de pé diante da tua presença e que tudo aquilo que tentou me limitar seja extinto pela força irresistível do teu agir que transforma, levanta e reestrutura. Espírito Santo, visita agora os territórios onde minha alma ainda guarda marcas de batalhas antigas, lugares internos onde o desgaste emocional se acumulou como poeira sobre lembranças que eu nunca consegui organizar por completo.
Toca esses fragmentos que continuam pesando sobre mim, partes que foram afetadas por frustrações, atrasos e expectativas que não se cumpriram. Permite que teu poder percorra cada canto, onde minha coragem enfraqueceu, onde meus pensamentos se tornaram pesados e onde minha vontade de seguir em frente perdeu intensidade. Derruba toda a força oculta que tenta me reter, que tenta impedir meu avanço, que tenta manter minha vida aprisionada ao que não faz mais parte do que tu preparaste. Remove pressões internas que drenaram meu ânimo, desfaz confusões que abalaram minha clareza e liberta minha alma do peso que silenciosamente carreguei por tanto tempo. Espírito Santo, toca profundamente as áreas onde minha mente ainda trava, onde pensamentos recorrentes criam um ciclo que insiste em me aprisionar às mesmas lembranças, às mesmas dores e às mesmas inseguranças que me perseguem. Tu conheces cada inquietação que surgiu em noites silenciosas, cada preocupação que me roubou o sono e cada dúvida que se instalou em momentos de maior fragilidade. Derruba toda força que tenta manipular minha mente, que tenta intensificar a ansiedade, que tenta amplificar medos que eu nunca deveria ter abraçado. Que tua presença dissolva os pensamentos que não vêm de ti e que minha mente seja realinhada, fortalecida e renovada. Concede-me lucidez para reconhecer o que precisa ser deixado para trás, discernimento para identificar o que me prende e sabedoria para romper com tudo aquilo que bloqueia meu crescimento emocional e espiritual. Espírito Santo, visita os lugares onde meus sentimentos foram enfraquecidos, onde a esperança pareceu pequena demais para resistir às tempestades que enfrentei e onde o cansaço formou raízes profundas. Toca as emoções que ficaram fragilizadas, as expectativas que desmoronaram e os sonhos que eu deixei de acreditar por achar que não eram mais possíveis. Derruba toda a força que tenta alimentar tristeza, que tenta despertar desânimo, que tenta trazer de volta lembranças que me paralisam. Restaura minha sensibilidade, devolva-me a capacidade de sentir com equilíbrio, de acreditar com profundidade e de caminhar com confiança, mesmo quando as circunstâncias tentam sugerir o contrário. Que meu coração seja fortalecido, que minha esperança seja reerguida e que minhas emoções sejam levantadas pela tua força, que sustenta e reestrutura. Espírito Santo, fortalece minha postura diante das lutas que surgem inesperadamente, aquelas que me pegam desprevenido, que tentam abalar meu centro e que procuram me fazer acreditar que estou retrocedendo. Tu conheces cada batalha que enfrentei sozinho, cada confronto que suportei em silêncio e cada momento em que busquei forças para continuar quando tudo ao meu redor parecia desabar. Derruba toda a força que tenta me enfraquecer nos meus momentos de vulnerabilidade, neutraliza pressões que tentam me derrubar e destrói influências que querem me ver paralisado. Aumenta minha resistência interna, fortalece minha estrutura espiritual e faz com que eu permaneça firme mesmo quando a tempestade insiste em rugir sobre mim. Que a tua presença seja meu escudo, meu alicerce e minha força constante. Espírito Santo, reorganiza as áreas da minha vida onde o caos se instalou, onde perdi o controle emocional, onde me senti incapaz de lidar com situações que exigiam mais de mim do que eu podia oferecer. Acalma as regiões onde minhas decisões se confundiram, onde as pressões externas abalaram meu equilíbrio e onde sentimentos conflitantes criaram barreiras dentro de mim. Derruba toda a força que busca desordenar minha vida, que tenta gerar confusão, que tenta me fazer duvidar do que tu tens para minha jornada. Coloca a tua ordem dentro de mim, reorganiza minhas emoções, realinha meus pensamentos e estabiliza minha vida de uma forma que somente teu poder é capaz de realizar. Que tudo o que havia perdido forma volte ao lugar certo, sob tua condução perfeita. Espírito Santo, abre diante de mim um novo ciclo, onde nada do que me prendia
permanece com autoridade, onde nenhuma pressão tem poder de me aprisionar, e onde todas as forças que tentavam me atrasar são removidas por completo pelo teu agir. Renova minha disposição para continuar, fortalece minha convicção e reacende minha esperança para que eu avance com firmeza, sem olhar para trás e sem carregar pesos desnecessários. Que minha vida seja alinhada ao que tu tens para mim e que eu caminhe consciente de que toda força contrária já caiu por terra, que todo bloqueio foi desfeito e que toda resistência foi quebrada. Que cada passo que eu der seja resultado da tua restauração, tua direção e tua presença, que transforma completamente tudo aquilo que toca. Espírito Santo, alcança agora as regiões silenciosas da minha alma, onde guardo lembranças que nunca foram completamente resolvidas. Aquelas que permanecem como cicatrizes abertas em lugares que nem mesmo eu compreendo totalmente. Toca esses pontos delicados que ficaram escondidos atrás de sorrisos forçados, de comportamentos automáticos, de dias em que tentei parecer bem mesmo estando despedaçado por dentro. Derruba toda a força que tenta manter essas dores vivas, desfaz memórias que tentam me aprisionar a momentos de dor, neutraliza sentimentos que retornam apenas para me ferir outra vez. Que tua presença percorra cada detalhe que precisa ser curado e restaure tudo aquilo que ficou incompleto. Conduz minha alma a uma libertação profunda, desatando nós emocionais e removendo pesos antigos que ainda tentam se agarrar à minha história. Espírito Santo, toca as raízes das minhas inseguranças, aquelas que nasceram de palavras que me feriram, de rejeições que marcaram minha trajetória e de expectativas que nunca foram supridas. Entra nos espaços onde minha autoconfiança foi abalada, onde passei a acreditar que eu não era suficiente, onde comecei a enxergar minha identidade através das lentes distorcidas de experiências traumáticas. Derruba toda força que tenta alimentar inferioridade, anulando influências que diminuem meu valor e destruindo pensamentos que se levantam contra a verdade sobre quem sou em ti. Reconstrói minha autoestima, fortalece minha percepção sobre mim mesmo e devolve-me a capacidade de enxergar minha vida com dignidade, honra e propósito. Que cada parte da minha identidade volte ao seu lugar de origem, restaurada e fortalecida pela tua ação. Espírito Santo, toca minhas decisões, especialmente aquelas que foram tomadas em momentos de desespero, em ocasiões onde o cansaço falou mais alto do que a sabedoria e onde minha visão estava obscurecida pelo peso das circunstâncias. Visita escolhas que fiz com o coração ferido, caminhos que escolhi por medo e portas que abri ou fechei por impulsos que não representavam o meu verdadeiro propósito. Derruba toda a força que tenta me manter preso ao resultado dessas escolhas equivocadas, desfazendo consequências que ainda tentam me paralisar e silenciando acusações internas que me fazem acreditar que não tenho mais chance de recomeçar. Restitui minha capacidade de decidir com clareza, fortalece meu espírito para fazer escolhas alinhadas com a tua vontade e guia meus passos com sabedoria renovada. Espírito Santo, toca meus relacionamentos, restaurando conexões que foram quebradas pela dor, pela falta de compreensão e pelas distâncias que surgiram sem explicação. Visita áreas onde meus vínculos foram abalados, onde pessoas importantes se afastaram e onde mágoas surgiram como barreiras quase intransponíveis. Derruba toda a força que tenta manter afastamentos desnecessários, desfaz laços que se formaram pelo sofrimento e neutraliza influências que tentam colocar divisão onde deveria haver reconciliação, entendimento e paz. Restaura minha capacidade de amar sem medo, fortalece minha disposição para perdoar e devolve aos meus relacionamentos o equilíbrio que o desgaste tentou roubar. Que cada vínculo seja refeito, reestruturado ou encerrado de maneira saudável, de acordo com tua direção.
Espírito Santo, visita minha fé, especialmente as partes dela que foram feridas por frustrações, respostas que não vieram no tempo que eu esperava e situações que pareciam contrariar tudo aquilo que eu acreditava. Toca os lugares onde minha confiança enfraqueceu, onde minhas dúvidas cresceram e onde minha esperança vacilou diante das tempestades que enfrentei. Derruba toda força que tenta paralisar meu espírito, destruindo pensamentos que minam minha crença e neutralizando vozes que tentam me afastar da certeza do teu agir. Restaura meu coração para confiar novamente. Reacende minha esperança e fortalece minha convicção de que tu te moves mesmo quando o cenário parece contrário. Que minha fé seja estabelecida de forma firme, profunda e inabalável. Espírito Santo, conduz-me para um novo tempo, onde não exista espaço para forças que tentam me prender, onde cada área que foi quebrada seja reconstruída e onde cada fragmento da minha vida encontre seu devido lugar. Remove tudo o que impede meu crescimento. Destrói toda a resistência espiritual que tenta se levantar contra mim e abre caminhos que somente tua presença é capaz de revelar. Restaura minha visão, fortalece meu interior e devolve à minha história a continuidade que o sofrimento tentou interromper. Que eu viva completamente liberto, firme, alinhado e renovado por tua força que transforma e eleva. Espírito Santo, toca agora os territórios mais profundos da minha mente, aqueles lugares onde pensamentos pesados se acumularam silenciosamente, criando barreiras internas que eu mesmo não consegui romper. Visita regiões onde minhas dúvidas ecoaram mais alto do que minha fé, onde minhas preocupações se transformaram em tempestades invisíveis e onde ideias distorcidas tentaram me convencer de que eu não conseguiria avançar além das limitações impostas pelas circunstâncias. Derruba toda força que tenta aprisionar meu raciocínio, que tenta ofuscar minha capacidade de discernir e que busca me confundir com pensamentos repetitivos e desgastantes. Coloca tua luz sobre meus processos mentais, iluminando cada área obscurecida pelo medo, pela ansiedade e por tudo aquilo que tentou enfraquecer minha clareza. Restaura minha mente para que ela seja um terreno fértil de paz, sabedoria e estabilidade. Espírito Santo, alcança as memórias que ficaram presas em momentos que eu gostaria de esquecer. Lembranças que ainda retornam como flashes dolorosos e tentam influenciar a forma como me enxergo, decido e caminho. Toca os lugares onde meu passado ainda exerce poder indevido, onde situações mal resolvidas continuam me afetando e onde lembranças antigas formaram correntes que prendem minha mente ao que já deveria ter sido encerrado. Derruba toda força que tenta transformar memórias em prisões, que tenta usar experiências passadas para limitar meu presente, que tenta me manter preso ao que me feriu. Liberta minhas lembranças, cura meus registros internos e me dá uma nova forma de enxergar o passado. Não como um peso, mas como algo que já foi vencido. Que minha mente seja purificada de tudo o que tenta me paralisar. Espírito Santo, toca meus pensamentos futuros, especialmente aqueles que se tornaram carregados de insegurança, inquietação e incertezas. Tu sabes quantas vezes olhei para a frente com receio, imaginando o pior, antecipando frustrações, construindo cenários negativos que me impediram de caminhar com segurança e confiança. Derruba toda a força que tenta se levantar contra a minha visão de futuro, desfazendo temores que tentam me convencer de que nada mudará, neutralizando impressões que tentam me fazer acreditar que o amanhã será igual ao ontem. Restaura minha capacidade de sonhar, reacende minha expectativa de viver algo novo e fortalece meus pensamentos para que eu consiga visualizar possibilidades, oportunidades e caminhos que só se abrem quando a mente está alinhada com tua paz. Que meu futuro seja visualizado com esperança, coragem e fé.
Espírito Santo, reorganiza os espaços internos, onde pensamentos acelerados se acumulam, onde minha mente corre mais rápido do que meu coração suporta, onde preocupações se multiplicam e criam um ambiente de inquietação constante. Toca a raiz dessa agitação, acalma o tumulto interno e silencia tempestades mentais que me fazem perder o foco, desestabilizam meu equilíbrio e desviam minha atenção do que realmente importa. Derruba toda a força que tenta gerar confusão, que tenta intensificar a ansiedade, que tenta me fazer perder a serenidade necessária para tomar decisões importantes. Estabelece ordem dentro de mim, traz estabilidade aos meus pensamentos e cria um ambiente mental onde tua paz seja o centro que sustenta, direciona e fortalece cada movimento da minha vida. Espírito Santo, visita áreas onde minhas crenças foram distorcidas, onde mentiras se infiltraram como verdades, onde pensamentos negativos se instalaram com tanta força que quase se tornaram parte da minha identidade. Toca esses enganos que silenciosamente me convenceram de que eu não era capaz, de que eu não era digno, de que eu não teria forças para seguir adiante. Derruba toda a força que tenta reforçar essas mentiras internas, neutralizando interpretações erradas que construí sobre mim mesmo e destruindo todo o pensamento que tenta me afastar da verdade que tu revelas. Reconstrói minhas convicções, fortalece meu senso de valor e devolve-me a capacidade de pensar com segurança, maturidade e clareza. Que minha mente seja firmada em pensamentos saudáveis, verdadeiros e alinhados com tua sabedoria. Espírito Santo, estabelece em minha mente um novo padrão de funcionamento, onde a paz prevalece sobre a inquietação, onde a fé substitui o medo e onde a clareza se impõe sobre toda a confusão. Remove todo o peso mental acumulado, destrói todo tipo de pressão interna que tenta me impulsionar ao descontrole e derruba toda a força que tenta manipular meus pensamentos para roubar minha estabilidade emocional e espiritual. Renova minha forma de pensar, fortalece minha consciência e abre espaço para um novo tempo onde minha mente caminhe alinhada ao teu propósito. Que eu viva com lucidez, firmeza e sabedoria, seguro de que nenhuma força contrária pode dominar minha mente quando ela está sob o teu cuidado. Espírito Santo, toca agora as áreas mais sensíveis do meu coração, aquelas que guardam marcas de dores antigas, frustrações acumuladas e sentimentos que tentei enterrar para não ter que revivê-los. Visita esses espaços onde o desgaste emocional se instalou sem que eu percebesse, onde feridas se formaram a partir de rejeições, perdas e situações que deixaram cicatrizes invisíveis, mas profundas. Derruba toda a força que tenta reavivar essas dores, neutraliza lembranças que insistem em retornar apenas para roubar minha paz e destrói qualquer influência que tente manter meu coração aprisionado ao que já deveria ter sido curado. Passa a tua mão sobre cada emoção desajustada, trazendo equilíbrio, serenidade e sensibilidade restaurada. Que cada parte do meu coração que foi machucada seja agora reconstruída pela tua presença. Espírito Santo, toca as raízes dos sentimentos que deixei ocultos, aqueles que engoli para não parecer frágil, aqueles que escondi para não preocupar ninguém e aqueles que silenciei porque achei que ninguém entenderia o que estava acontecendo dentro de mim. Visita essas emoções sufocadas, que com o tempo criaram pesos difíceis de carregar e geraram conflitos internos que me acompanharam mesmo quando eu tentava seguir em frente. Derruba toda a força que tenta alimentar essas tensões, desfazendo a influência de sentimentos que tentam distorcer minha percepção, intensificar minhas dores e reforçar minhas inseguranças. Acalma minha alma, restabelece meu equilíbrio emocional e devolve-me a capacidade de sentir sem ser dominado pela dor.
Espírito Santo, visita os espaços onde minha autoestima foi afetada, onde críticas, rejeições e comparações formaram rachaduras internas que me fizeram duvidar do meu valor. Toca esses lugares onde passei a acreditar que não era suficiente, que não merecia coisas boas ou que não tinha forças para recomeçar. Derruba toda a força que tenta reforçar essas mentiras, destruindo pensamentos que diminuem minha identidade e desfazendo sentimentos que tentam bloquear minha capacidade de me enxergar com honra, dignidade e propósito. Restaura minha autoconfiança, fortalece minha segurança interna e devolve-me uma visão saudável de quem eu sou. Que eu aprenda a olhar para mim mesmo sem medo, sem culpa e sem distorções. Espírito Santo, toca profundamente áreas onde minhas emoções foram abaladas por perdas e rupturas, onde vínculos importantes se romperam, onde despedidas não planejadas deixaram espaços vazios e onde acontecimentos inesperados criaram buracos emocionais difíceis de preencher. Visita essas lacunas que o tempo não conseguiu completar, alcança lugares onde lágrimas silenciosas foram derramadas e remove a força de qualquer memória que tenta manter viva uma dor que já não pertence ao meu presente. Derruba toda influência emocional que tenta me prender ao sofrimento, destrói sentimentos que tentam me paralisar e neutraliza toda tristeza que tenta se levantar contra minha paz. Reconstrói meu interior com firmeza, cura e plenitude. Espírito Santo, organiza minhas emoções de maneira profunda, removendo pesos desnecessários, equilibrando sentimentos desordenados e silenciando conflitos internos que roubaram minha energia emocional por tanto tempo. Traz serenidade sobre áreas que estavam agitadas, pacifica pensamentos que estavam confusos e estabiliza sensações que estavam em constante oscilação. Derruba toda força que tenta promover instabilidade emocional, desfaz padrões que geram ansiedade e neutraliza sentimentos que alimentam desequilíbrio. Cria dentro de mim um ambiente interior onde a paz seja dominante, onde o descanso seja real e onde meu coração viva protegido pela tua presença. Espírito Santo, estabelece em minha vida emocional um novo começo, onde aquilo que me feriu não tenha mais autoridade, onde sentimentos desalinhados não tenham mais poder e onde emoções desordenadas não tenham mais espaço. Derruba toda a força que tentava me manter emocionalmente paralisado. Abre caminho para um tempo de cura plena e restaura minha capacidade de viver com leveza, profundidade e equilíbrio. Consolida em meu coração uma nova estrutura emocional, firme, madura e totalmente renovada. Que eu viva em paz com minhas emoções, protegido pelo teu cuidado e guiado pelo teu toque restaurador que transforma, cura e fortalece. Espírito Santo, toca agora o centro da minha força interior, o lugar secreto onde guardo batalhas que enfrentei sem testemunhas, resistências silenciosas que carreguei sem admitir e esforços que fiz enquanto lutava contra um cansaço que ninguém conseguia perceber. Visita profundamente essas regiões onde meu vigor foi se desgastando, onde minha energia emocional foi drenada e onde minha capacidade de continuar se tornou fragilizada diante de tantas pressões acumuladas. Derruba toda a força que tenta enfraquecer meu espírito, neutraliza influências que atuam para roubar minha resistência e destrói qualquer poder contrário que tenta me manter estagnado. Derrama sobre mim uma renovação completa da minha força interior, permitindo que eu me levante com coragem, equilíbrio e firmeza, consciente de que estou sendo sustentado pelo teu agir. Espírito Santo, visita as áreas onde meu ânimo desmoronou, onde dias longos, desgastantes e incertos enfraqueceram minha disposição para seguir adiante.
Toca cada parte onde desânimo se instalou como sombra, onde pensamentos cansados tentaram convencer-me de que eu não tinha mais recursos para continuar e onde inquietações insistiram em roubar minha determinação. Derruba toda a força que tenta me aprisionar ao cansaço emocional, desestabilizando meu foco e diminuindo minha resistência. Dá-me a capacidade de respirar novamente com leveza, restabelecendo minha motivação e reacendendo minha esperança. Que o teu poder reordene minha energia, fortalecendo cada área que se encontra fraca ou desgastada. Espírito Santo, visita os territórios internos onde lutei sozinho, onde enfrentei dores que escondi até de mim mesmo e onde mantive firmeza enquanto, por dentro, minha alma clamava por alívio. Tu conheces cada uma dessas batalhas que travo entre o silêncio da mente e o peso do coração. Derruba toda a força que tenta usar essas vulnerabilidades para me paralisar, destruindo ataques internos que surgem nos momentos mais sensíveis e interrompendo qualquer resistência espiritual que tenta se aproveitar do meu desgaste. Revestindo-me com a tua força, fortalece minha postura diante das tempestades e dá-me estabilidade suficiente para permanecer firme diante de tudo o que tenta me derrubar. Espírito Santo, toca meus limites, especialmente aqueles que surgiram a partir de sobrecargas que aceitei carregar, por sentir que não havia outra escolha. Visita situações onde a responsabilidade foi maior do que minha estrutura, onde minha força parecia pequena demais diante daquilo que precisei enfrentar e onde os desafios ultrapassaram o que eu julgava conseguir suportar. Derruba toda a força que tenta transformar meus limites em barreiras intransponíveis, libertando-me de percepções erradas que fazem minha força parecer insuficiente. Substitui fragilidade por resistência, insegurança por confiança e sobrecarga por equilíbrio. Que eu aprenda a caminhar com leveza, sem carregar pesos que não me pertencem. Espírito Santo, visita a raiz da minha motivação, alcançando o núcleo onde permanecem meus maiores sonhos, minhas expectativas para o futuro e as construções internas que fiz ao longo da vida. Toca esse núcleo que foi tantas vezes abalado por frustrações, desgastes e tentativas mal sucedidas. Derruba toda a força que tenta paralisar meus projetos, neutraliza influências que tentam apagar minha visão e destrói pensamentos que buscam me desanimar antes mesmo de eu começar. Restaura em mim a chama do propósito. Realinha minhas intenções e desperta novamente a determinação que o desgaste tentou sufocar. Dá-me força para continuar caminhando e disposição para seguir adiante, mesmo quando o cenário não oferece garantias claras. Espírito Santo, estabelece dentro de mim uma força renovada, firme, equilibrada e crescente, que não dependa das circunstâncias externas, mas da tua atuação contínua e sustentadora. Derruba toda a força que tenta controlar minha energia, destruir minha estabilidade e interromper minha capacidade de avançar. Renova minha coragem, desperta minha resistência e consolida minha firmeza interior para que eu viva de forma plena, consciente de que não caminho pela minha força, mas pela força que tu colocas dentro de mim. Que cada passo que eu der seja sustentado pelo teu poder e que minha vida se torne um testemunho vivo da força que nasce quando o Espírito Santo restaura aquilo que o desgaste tentou destruir. Espírito Santo, toca agora os caminhos que estão diante de mim, aqueles que ainda não percorri, aqueles que pareciam distantes demais e aqueles que eu deixei de acreditar por causa das lutas que enfrentei. Visita minha visão de futuro, alcançando os sonhos que silenciei, os projetos que adormeci e os desejos que deixei guardados porque o medo, a dúvida e o cansaço tentaram me convencer de que nada mudaria. Derruba toda a força que tenta aprisionar meu destino, que tenta me impedir de acessar aquilo que tu preparaste e que tenta bloquear oportunidades que já estão alinhadas com o propósito que definiste para mim.
Abre meus olhos para enxergar além das limitações que o tempo construiu, revelando possibilidades que só se tornam visíveis quando tua presença ilumina meu caminho. Espírito Santo, visita os lugares onde minha esperança por dias melhores se enfraqueceu, onde decepções repetidas minaram minha expectativa de mudança e onde o peso das frustrações acumuladas me fez desacreditar que um novo tempo seria possível. Toca profundamente essas áreas, onde meu futuro foi sendo lentamente desacreditado por palavras negativas, experiências dolorosas e silenciosas, desistências internas. Derruba toda a força que tenta restringir minha capacidade de sonhar, destruindo influências que tentam me empurrar para ciclos repetitivos e neutralizando sentimentos que tentam afirmar que minha história não pode ser transformada. Reconstrói minha esperança, reacende meu entusiasmo e fortalece meu espírito para enxergar o amanhã com coragem e fé. Espírito Santo, alcança decisões futuras que ainda não tomei, escolhas que me aguardam em estradas que parecem incertas e direções que por vezes temo seguir por não saber o que encontrarei. Acompanha meus passos e prepara minha mente para decisões que exigirão confiança, renúncia e sabedoria. Derruba toda força que tenta gerar confusão sobre o que devo escolher, que tenta me fazer duvidar do que tu tens planejado e que tenta inserir medo onde deveria existir confiança. Abre caminhos que precisam ser abertos e fecha portas que não fazem parte da minha jornada. Guia meus passos com segurança para que cada escolha me leve para mais perto do propósito que definiste para mim. Espírito Santo, visita oportunidades que pareciam perdidas, momentos que pensei ter passado para sempre, chances que se desfizeram no tempo e que deixaram em mim a sensação de que eu não teria uma segunda chance. Toca esses lugares onde meu coração se entristeceu por acreditar que aquilo que desejei ficou para trás e nunca mais voltaria. Derruba toda força que tenta me convencer de que o melhor já passou, desfazendo impressões que tentam me impedir de crer que tu és capaz de restaurar inclusive as oportunidades que se perderam. Restaura minha capacidade de acreditar no inesperado, prepara caminhos improváveis e cria circunstâncias onde antes não havia nenhuma possibilidade aparente. Espírito Santo, reorganiza meu futuro de maneira profunda, alinhando cada fase que ainda viverei com a direção perfeita que só tu podes oferecer. Remove qualquer sombra que tenta obscurecer minha visão. Desfaz expectativas negativas que eu construí durante períodos de desgaste e fecha ciclos que já não fazem parte do que tenho para viver. Derruba toda força que tenta manter minha vida presa ao passado ou ao temor do desconhecido, libertando meu coração para seguir em frente com confiança, força e convicção. Ajeita cada detalhe do meu amanhã com precisão e estabelece um futuro sólido, seguro e completamente alinhado com tua vontade. Espírito Santo, planta dentro de mim uma nova visão, forte, viva e cheia de esperança, que eu caminhe de acordo com o propósito que traçaste, permitindo que tua presença me conduza por caminhos que eu jamais imaginaria percorrer. Derruba toda força que tenta impedir meu avanço, fortalece minha convicção e sustenta meu espírito para que nada impeça o cumprimento do que tu estabeleceste sobre mim. Que meu futuro seja marcado por vitórias, crescimento, liberdade e plenitude, e que cada área da minha vida reflita a restauração que vem exclusivamente do teu poder. Espírito Santo, toca agora o território sagrado da minha fé, aquela parte da minha alma que resistiu mesmo quando tudo parecia desmoronar, aquela chama que tentou permanecer acesa mesmo quando o vento das circunstâncias soprou com força para apagá-la. Visita as regiões onde minhas convicções foram abaladas, onde minhas certezas vacilaram e onde meu espírito cansado questionou respostas que não vieram no tempo que eu esperava. Derruba toda força que tenta enfraquecer minha crença,
destruindo pensamentos que tentam semear dúvida, neutralizando vozes que tentam me afastar da confiança no teu agir e removendo tudo o que tenta me convencer de que tu não estás movendo as peças, mesmo quando eu não enxergo nada acontecendo. Reacende minha fé, fortalece minhas convicções e devolve minha capacidade de acreditar com profundidade, firmeza e maturidade. Espírito Santo, visita os espaços onde minha esperança foi reduzida pelo impacto das lutas que enfrentei, onde situações repetidas tentaram me convencer de que o sofrimento sempre teria mais força que a superação, e onde momentos difíceis deixaram marcas que lentamente apagaram minha expectativa de viver milagres e reviravoltas. Toca esses lugares onde minha alma se cansou de esperar, onde minhas orações pareceram silenciosas, onde meu coração se fechou por medo de acreditar outra vez e se decepcionar novamente. Derruba toda força que tenta aprisionar minha esperança, desfaz influências que tentam me empurrar para o pessimismo e destrói pensamentos que tentam convencer-me de que o amanhã será igual ao ontem. Restaura minha capacidade de esperar com confiança, reacende minha expectativa de viver o impossível e fortalece meu interior para enxergar a tua mão, mesmo nos detalhes que ainda não compreendo. Espírito Santo, toca minha percepção espiritual, especialmente aquilo que meus olhos naturais não conseguem ver, mas que meu espírito sente, discerne e reconhece. Aumenta minha sensibilidade ao teu mover, abre meus ouvidos para perceber sinais que antes passavam despercebidos e amplia minha visão para enxergar além da superfície, além das circunstâncias, além do que parece definitivo. Derruba toda força que tenta bloquear minha sensibilidade espiritual, destruindo interferências que tentam me distrair, neutralizando influências que tentam me afastar do discernimento e removendo todo o véu que impede meus olhos de reconhecerem tua atuação. Que minha percepção espiritual seja ampliada, fortalecida e afiada, para que eu caminhe guiado pela tua voz e não pela instabilidade do que vejo externamente. Espírito Santo, visita meus sentimentos mais profundos quando o assunto é fé. Aqueles lugares onde o medo tentou ocupar o espaço que deveria ser preenchido pela confiança, onde a ansiedade tentou substituir a serenidade e onde dúvidas repetidas tentaram criar raízes dentro do meu coração. Toca essas áreas com tua autoridade, fortalecendo o meu interior para que eu não seja dominado por inquietações, inseguranças ou pensamentos que tentam fragilizar minha caminhada espiritual. Derruba toda a força que tenta alimentar agitação, desfaz pensamentos que tentam gerar desordem emocional e destrói qualquer sentimento que tenta se opor à tua paz. Estabelece dentro de mim uma fé equilibrada, firme e madura, capaz de permanecer estável, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Espírito Santo, reorganiza minhas crenças, colocando cada uma delas no lugar correto, removendo percepções distorcidas que construí durante momentos de dor, desfazendo interpretações equivocadas que formaram muros entre mim e a tua paz, e curando pensamentos que me fizeram acreditar que eu não era mais capaz de experimentar tua presença com profundidade. Derruba toda a força que tenta distorcer minha visão espiritual, removendo influências que plantaram pensamentos errados e destruindo qualquer mentira que tenha sido construída dentro de mim. Reconstrói minha forma de acreditar, alinhe meus pensamentos com tua verdade e fortaleça minha crença de que tu és capaz de fazer infinitamente mais do que posso imaginar. Espírito Santo, estabelece em mim uma fé revigorada, resistente e convicta, que não se abala diante das tempestades, que não se enfraquece diante do silêncio e que não desmorona diante dos desafios. Derruba toda a força que tenta impedir esse fortalecimento, destruindo tudo o que tenta bloquear meu crescimento espiritual e neutralizando qualquer influência que tenta desviar minha confiança.
Renova minha fé para que ela seja um escudo firme. Renova minha esperança para que ela seja constante. E renova minha percepção espiritual para que eu reconheça teu agir com clareza. Que cada passo que eu der seja guiado pela segurança de saber que a fé restaurada é o fundamento que sustenta tudo o que tu ainda farás na minha vida. Espírito Santo, toca agora a região mais sensível da minha alma, o centro da minha paz. Alcança os lugares onde inquietações se formaram sem que eu percebesse, onde preocupações silenciosas ganharam força e onde pensamentos acelerados criaram tempestades internas que nenhum descanso físico conseguiu acalmar. Visita cada espaço onde a ansiedade tentou construir raízes, onde medos ocuparam terrenos que deveriam ser habitados pela serenidade e onde dúvidas se multiplicaram a ponto de me fazer esquecer que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da tua presença. Derruba toda força que tenta tumultuar meu interior. Destrói influências que tentam provocar agitação e neutraliza pensamentos que alimentam inquietação constante. Estabelece sobre mim um silêncio profundo, estável e restaurador, capaz de acalmar meus pensamentos e ordenar minhas emoções. Espírito Santo, toca o peso emocional que carrego em silêncio, aquele que poucos percebem, mas que me acompanha como uma pressão invisível em dias comuns. Tu sabes quantas vezes despertei com o coração acelerado, quantas vezes tentei controlar a mente turbulenta e quantas vezes lutei para manter o equilíbrio enquanto emoções intensas tentavam me dominar. Derruba toda a força que tenta se aproveitar desses momentos para enfraquecer minha estabilidade, destruindo ataques internos que surgem nos instantes mais vulneráveis e desfazendo influências que tentam transformar minha mente em um lugar de confusão. Vai às raízes do meu cansaço emocional, acalma as ondas da minha sensibilidade e traz sobre mim um descanso que não se abala, mesmo quando o mundo ao redor está em caos. Espírito Santo, visita os pensamentos negativos que se repetem como ecos insistentes dentro de mim, aqueles que tentam roubar minha tranquilidade, que alimentam preocupações e que intensificam medos que nunca deveriam ter ganhado espaço. Toca cada pensamento que tenta se levantar contra minha paz, derrubando toda força que tenta me prender a conclusões precipitadas, interpretações distorcidas e cenários imaginários que intensificam minhas angústias. Restaura minha capacidade de pensar com serenidade, estabelecendo em minha mente um ambiente seguro, onde a verdade prevalece sobre a imaginação, onde a confiança prevalece sobre o medo e onde a clareza prevalece sobre a confusão. Purifica cada pensamento que não vem de ti e transforma minha mente em um lugar de equilíbrio permanente. Espírito Santo, toca emoções que se tornaram instáveis, que mudam rapidamente, que oscilam com intensidade e que por vezes tentam dominar minhas decisões. Visita sentimentos que cresceram de forma desproporcional, que se intensificaram em momentos de fragilidade e que tentaram me conduzir a atitudes que não representam quem eu realmente sou. Derruba toda força que tenta manipular minhas emoções, destruindo pesos que tentam me afogar em dúvidas, neutralizando sentimentos que tentam me fazer desistir e desfazendo influências que tentam transformar pequenos problemas em enormes fardos. Concede-me profundidade emocional, firmeza interior e equilíbrio constante para que minha sensibilidade não seja mais usada contra mim, mas seja moldada e fortalecida pela tua paz. Espírito Santo, alcança áreas onde perdi o controle sobre aquilo que penso ou sinto, lugares onde me percebi fraco diante de pressões internas que me tiraram do eixo, áreas onde reagi sem compreender totalmente o que acontecia dentro de mim. Toca esses lugares onde o descontrole tentou se instalar, onde reações intensas surgiram sem explicação,
e onde minha paz foi atacada por impulsos emocionais inesperados. Derruba toda força que tenta promover desequilíbrio, destruindo padrões internos que alimentam instabilidade e neutralizando influências que tentam colocar minha vida em uma rotação emocional que não condiz com aquilo que tu desejas para mim. Estabelece domínio emocional, serenidade profunda e controle espiritual sobre tudo o que antes parecia escapar das minhas mãos. Espírito Santo, estabelece dentro de mim uma paz sólida, imovível e inegociável, que não dependa do que eu vivo, mas do que tu és. Derruba toda força que tenta atacar essa paz, destruindo influências que desejam desviar minha estabilidade e neutralizando pressões que tentam provocar desordem dentro de mim. Restaura minha tranquilidade de forma completa, fortalecendo minha mente, estabilizando meu coração e trazendo um descanso que vai além da lógica humana. Que minha vida seja marcada por serenidade, minha mente por clareza e meu espírito por constância. Que a paz que tu colocas dentro de mim seja tão profunda que nenhuma tempestade seja capaz de removê-la. Espírito Santo, toca agora a estrutura mais profunda da minha vida espiritual, aquela que muitas vezes foi abalada por desgastes internos, pressões externas e longos períodos em que meu coração se viu distante da intensidade que um dia eu carreguei na fé. Visita os lugares onde minha comunhão enfraqueceu, onde minhas orações ficaram silenciosas, onde minha busca se tornou superficial e onde minhas forças se dispersaram sem que eu percebesse. Derruba toda força que tenta bloquear minha conexão contigo, destruindo influências que tentam apagar minha sensibilidade espiritual e neutralizando pensamentos que tentam me convencer de que estou longe demais para ser restaurado. Reacende dentro de mim o desejo de te sentir, ouvir, obedecer e buscar com sinceridade, profundidade e constância. Espírito Santo, visita o espaço interior onde minhas práticas espirituais perderam força, onde a rotina se tornou pesada, onde a fé se tornou mecânica e onde minha alma se acostumou a viver com pouco quando, na verdade, tu tens muito mais para revelar. Toca os lugares onde me tornei indiferente, onde a chama diminuiu e onde a intimidade contigo enfraqueceu por causa do cansaço, das preocupações e das distrações que ocuparam espaço demais no meu coração. Derruba toda força que tenta manter minha espiritualidade adormecida, desfazendo barreiras que me impedem de te ouvir com clareza e destruindo resistências que tentam impedir minha entrega plena. Restaura minha devoção, fortalece minha busca e desperta minhas disciplinas espirituais com profundidade renovada. Espírito Santo, toca minha sensibilidade ao teu mover, aquela capacidade interior de reconhecer a tua voz, mesmo em meio ao silêncio, de sentir tua presença mesmo nas pequenas coisas e de discernir com clareza aquilo que só quem vive em comunhão consegue perceber. Visita os lugares onde perdi percepção, onde deixei de ouvir o que tu estavas dizendo, onde ignorei sinais importantes e onde deixei que a correria da vida me afastasse do que realmente importa. Derruba toda força que tenta trazer confusão espiritual, destruindo interferências que tentam ofuscar meu discernimento e neutralizando influências espirituais que tentam bloquear a nitidez da tua direção. Amplia minha sensibilidade e faz com que meu espírito esteja sempre atento ao teu toque. Espírito Santo, visita os territórios onde minha fé foi desgastada por orações que pareciam sem resposta, por dias em que o silêncio me fez questionar se tu ainda estavas comigo e por momentos em que a dúvida tentou substituir minha confiança. Restaura a profundidade da minha fé, fortalecendo minha capacidade de acreditar mesmo quando não vejo, de confiar mesmo quando não entendo e de persistir mesmo quando o cenário parece não mudar. Derruba toda força que tenta me afastar da constância espiritual,
desfazendo pensamentos que tentam me desanimar e destruindo sentimentos que tentam me fazer desistir antes do cumprimento das promessas. Estabelece dentro de mim uma fé madura, resistente e orientada pela tua voz. Espírito Santo, reorganiza minha vida espiritual como um todo, alinhando meus pensamentos, minhas emoções e minhas decisões com o propósito que tens para mim. Toca as áreas onde permiti distrações excessivas, onde me deixei levar pelo imediatismo, onde abri espaço para preocupações e onde negligenciei momentos que eram essenciais para minha construção interior. Derruba toda a força que tenta me desviar do caminho correto, destruindo influências que tentam roubar minha intimidade contigo e neutralizando tudo aquilo que tenta enfraquecer meu relacionamento espiritual. Reestrutura minha rotina espiritual, direciona meus hábitos e fortalece minha disciplina para que eu permaneça constante na busca pela tua presença. Espírito Santo, estabelece sobre mim um novo tempo de comunhão, onde minha vida espiritual não seja frágil nem instável, mas firme, profunda e crescente. Derruba toda a força que tenta impedir esse renovo, destruindo qualquer resistência espiritual, emocional ou mental que tenta bloquear meu crescimento. Que a partir deste momento minha fé seja ampliada, minha sensibilidade intensificada, minha comunhão fortalecida e minha prática espiritual alicerçada em um relacionamento real e constante contigo. Que cada passo da minha vida seja guiado pela tua presença e que eu viva plenamente restaurado na minha espiritualidade, consciente de que nada é mais precioso do que estar em tua companhia. Espírito Santo, toca agora a construção mais profunda da minha identidade, aquela parte da minha alma que ao longo da vida foi sendo moldada não apenas pelo teu propósito, mas também pelas experiências difíceis, palavras duras, rejeições silenciosas e impressões distorcidas que absorvi sem perceber. Visita os lugares onde aceitei mentiras internas sobre quem eu sou, onde deixei que críticas moldassem meu valor, onde permiti que traumas definissem minha essência e onde deixei que situações dolorosas apagassem partes importantes daquilo que tu colocaste dentro de mim. Derruba toda a força que tenta me convencer de que sou menor do que fui criado para ser, destruindo influências que diminuíram minha visão sobre mim mesmo e neutralizando pensamentos que tentaram me fazer acreditar que eu não carregava propósito, capacidade ou dignidade. Reconstrói minha identidade à luz da tua verdade, devolvendo-me a certeza de que carrego valor inegociável. Espírito Santo, visita as camadas internas onde minha autoconfiança foi abalada, onde experiências negativas deixaram marcas que enfraqueceram minha percepção pessoal e onde deixei que o olhar dos outros pesasse mais do que o que tu pensas ao meu respeito. Toca esses lugares que ficaram sensíveis, onde passei a duvidar da minha voz, do meu potencial, das minhas escolhas e até da minha capacidade de ser aceito. Derruba toda a força que tenta reforçar inseguranças, destruindo padrões internos que foram sendo construídos a partir de comparações, rejeições e sentimentos de inferioridade. Estabelece dentro de mim uma segurança firme, clara e inabalável, capaz de me fazer caminhar consciente do valor que tu mesmo designaste para a minha existência. Espírito Santo, toca o espelho interno que uso para me enxergar, aquele que ficou rachado por julgamentos, marcado por falhas e manchado por episódios que afetaram minha autoestima. Visita essa imagem interna que por tantas vezes não corresponde ao que tu vês quando olhas para mim. Derruba toda a força que tenta distorcer minha percepção pessoal, removendo mentiras que se fixaram em minha mente, neutralizando vozes internas que repetem derrotas antigas e destruindo interpretações erradas que construí sobre mim mesmo em períodos de dor. Restaura meu olhar interior para que eu me veja com equilíbrio, maturidade, dignidade e verdade. Ensina-me a enxergar valor onde antes só via falhas.
Espírito Santo, visita áreas onde me senti inadequado, onde senti que não pertencia, onde senti que não era visto ou reconhecido, e onde essas sensações criaram feridas profundas que influenciaram a forma como caminhei, me relaciono e me posiciono no mundo. Toca essas regiões delicadas, curando lembranças onde me senti pequeno, rejeitado ou insuficiente. Derruba toda a força que tenta manter essas sensações vivas, destruindo vínculos emocionais com experiências que tentaram definir minha identidade a partir da dor e neutralizando qualquer influência espiritual que tenta reforçar essas impressões negativas. Restaura minha percepção social, devolvendo-me a capacidade de sentir que pertenço, que tenho lugar, que tenho voz e que possuo importância real. Espírito Santo, toca áreas onde carreguei pesos que não eram meus, onde absorvi fardos impostos por expectativas alheias, onde aceitei rótulos que não correspondem à verdade e onde permiti que experiências traumáticas moldassem minha personalidade de forma distorcida. Visita essas construções internas e desfaz cada camada que foi edificada sobre bases erradas, substituindo mentiras por verdade, fraquezas por força e medo por coragem. Derruba toda a força que tenta me manter preso a identidades falsas, quebrando padrões mentais que reforçaram comportamentos que não refletem quem realmente sou em ti. Reconstrói meu interior com autenticidade, clareza e firmeza. Espírito Santo, estabelece agora uma nova identidade sobre mim, não baseada no que vivi, nem no que disseram, nem no que perdi, mas baseada exclusivamente no que tu declaras sobre quem eu sou. Derruba toda a força que tenta impedir esse processo de restauração, destruindo qualquer resistência espiritual, emocional ou mental que tenta me impedir de reconhecer meu verdadeiro valor. Consolida dentro de mim uma visão renovada, forte e saudável, alinhada com o propósito que tens para a minha vida, que eu caminhe consciente da minha essência, livre das distorções do passado e fortalecido pela verdade que nasce do teu toque. Que minha identidade seja sólida, minha dignidade restaurada e meu valor reconhecido por mim mesmo, porque tu me criaste com propósito, significado e grandeza. Espírito Santo, toca agora todas as áreas que ainda precisam ser alinhadas, restauradas e libertas dentro de mim. Visita cada parte da minha vida que ainda carrega resquícios de dores antigas, lembranças que tentam reviver feridas e pressões que tentam ressurgir como sombras insistentes. Derruba toda a força contrária que trabalha em silêncio, destruindo influências que tentam limitar minha evolução e neutralizando pressões espirituais que tentam bloquear o cumprimento do propósito que tu tens para minha história. Restaura completamente minha estrutura emocional, espiritual e mental, trazendo harmonia, ordem e estabilidade onde antes havia confusão, medo e desgaste. Que tua presença percorra cada detalhe que ainda requer cura, trazendo transformação definitiva. Espírito Santo, toca os ambientes externos que influenciam minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas relações e meus caminhos. Traz equilíbrio onde há tumulto, ordem onde há desorganização e paz onde a inquietação insiste em se levantar. Derruba toda a força que tenta se mover ao meu redor para dificultar meu progresso, enfraquecer minha fé ou criar obstáculos invisíveis no percurso que tenho pela frente. Restaura minha atmosfera espiritual, limpando o ambiente à minha volta de qualquer influência contrária e estabelecendo proteção, direção e luz sobre tudo o que me cerca. Que onde eu estiver, tua presença seja o centro que sustenta, protege e comanda. Espírito Santo, visita também aquilo que ainda não vivi, meu futuro, meus sonhos, meus projetos, meus passos adiante.
Toca as expectativas que ainda não floresceram, as portas que ainda não se abriram e os caminhos que aguardam o momento exato para serem revelados. Derruba toda a força que tenta impedir a realização daquilo que tu tens preparado. Desfaz pressões que tentam me empurrar para fora do propósito e destrói influências que tentam me convencer de que o impossível permanecerá intocável. Restaura o brilho da minha esperança. Amplia minha visão e fortalece meu espírito para caminhar com confiança em direção ao melhor que o Senhor ainda realizará em minha vida. Espírito Santo, toca a raiz de tudo o que tenta me paralisar. Medos, inseguranças, bloqueios emocionais, feridas antigas, traumas silenciosos e lembranças que tentam ameaçar minha paz interior. Derruba toda a força escondida que trabalha na minha mente, que influencia minhas emoções ou que tenta interferir na minha vida espiritual. Dissolve cadeias que se formaram a partir de situações dolorosas. Quebra barreiras internas que ainda não consegui ultrapassar e remove totalmente qualquer mecanismo que tentava me manter preso a um passado que não existe mais. Que minha alma seja completamente liberta, renovada e reestabelecida. Espírito Santo, toca agora tudo aquilo que o tempo tentou desgastar, minha força, minha coragem, minha motivação e minha capacidade de permanecer firme mesmo em meio às tempestades. Derruba toda a força que tenta se aproveitar das minhas vulnerabilidades, destruindo interferências que tentam desestruturar minha resistência e neutralizando influências espirituais que tentam se levantar quando penso em avançar. Restaura minha convicção, fortalece meu interior e devolve-me firmeza suficiente para permanecer de pé diante de qualquer adversidade. Que eu viva em constante renovação, caminhando em confiança absoluta, sabendo que Tua presença sustenta cada um dos meus passos. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu coloco diante de Ti toda a minha vida, entregando completamente cada área que foi restaurada, curada, tocada e transformada durante este clamor. Que tudo o que tentava me prender caía por terra agora, que toda força contrária seja desfeita e que todo ciclo antigo seja encerrado de maneira definitiva. Que uma nova etapa comece a partir deste momento, uma etapa de crescimento, libertação, paz, força e plenitude. Conduz cada detalhe do meu destino, governa meus caminhos, fortalece minha fé e preserva meu coração em tudo aquilo que eu viver daqui em diante. Eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo o que fizeste, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que ainda realizarás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração tão profunda, é impossível que algo dentro de você permaneça igual. O Espírito Santo tocou áreas que há muito tempo pediam por cura, derrubou forças que tentavam te prender e iniciou um processo de restauração que seguirá agindo mesmo após você encerrar este vídeo. Talvez você já esteja sentindo um alívio interior, uma paz inesperada, uma clareza que não tinha há muito tempo, ou até mesmo um renovo de esperança que parecia impossível. Isso não é emoção. Isso é resultado direto da obra que o Espírito Santo começou em você hoje. A transformação não termina aqui. Este é apenas o primeiro passo para um novo tempo, uma nova força e uma nova história sendo construída sobre a sua vida. E se você deseja se aprofundar ainda mais nesse relacionamento com o Espírito Santo, compreender seus movimentos, seus sinais e a dimensão do poder que ele pode liberar na sua vida, eu preparei com muito carinho um e-book especial, cheio de revelações, direcionamentos e conselhos espirituais que vão fortalecer ainda mais sua caminhada. Ele está disponível para quem deseja avançar e apoiar o crescimento do nosso canal. E isso fará toda a diferença para continuarmos criando conteúdos como este. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou,
Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.